Gente, a gente não tinha dinheiro para ter brinquedo, então o nosso brinquedo era feito com as coisas que a gente tinha. E naquele tempo a lata de leite ninho era de ferro, não é igual agora. E ela tinha uma tampa, então a gente furava no fundo dela e furava a tampa, enchia de areia e fazia um caminhão com aquilo, um monte de latinha e puxava, prendia bem. Esse era um dos brinquedos. Tinha uma rodinha de um carrinho que as mães faziam compra e iam para a feira e sempre estragava, daí sobrava aquela rodinha fininha, a gente fazia um arame na ponta de um pau e aquilo era nosso brinquedo. Gente, quem que nunca brincou de pular pneu quando era pequeno? Meu Deus, como era gostoso, a gente sujava a roupa. E são coisas pequenas que às vezes a gente perde na nossa vida. Por quê? A primeira desculpa que a gente dá: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Sabe qual é o problema? O tempo está passando. O tempo está passando. E cada vez que você diz que você não tem tempo, o tempo passou. Aquele 1 minuto que a gente viveu lá atrás, agora, pouquinho, não vamos conseguir viver ele de novo. Porque já passou. Então você que tem teu filho, valorize. Quero pedir perdão para meus filhos. Aqui diante da igreja, por às vezes não valorizá-los. Por às vezes não estar mais perto deles. Porque a gente fica chato, a gente fica cansado. E infelizmente a gente desconta neles a nossa chatice, o nosso cansaço. E eles são as pessoas mais importantes para nós. O nosso discurso é o seguinte: eu trabalho, eu luto, eu quero conquistar para a minha família, os meus filhos. Mentira. Porque se fosse, você priorizava os seus filhos. Você deixava as coisas menos importantes de lado para ter eles mais perto. Então isso realmente é muito sério. Esse videozinho tocou muito a minha vida. Espero que tenha tocado a sua também. Valorize as pequenas coisas que são mais importantes. Isso é muito verdade. Outra coisa, eu estou aqui com aqueles papeizinhos que a gente escreveu no dia que o apóstolo esteve aqui, das nossas dívidas. E eu quero dizer para você o que nós vamos fazer com isso aqui. Nós vamos arrumar um jarro bem bonito, transparente, Karine. Vamos pôr óleo dentro e vamos colocar dentro do óleo, imergir no óleo. E se você tem mais algum pedido ou mais alguma coisa, nós vamos deixar em algum lugar aqui seguro para não cair esse jarro com óleo para você pôr lá. E eu quero dizer para você, nós vamos estar regando isso em oração. Estar orando por essas coisas. Porque a oração é aquela chave que abre mesmo os céus. Abre os céus para que as coisas aconteçam. Amém? Amém? Domingo passado nós tivemos uma palavra sobre cura, e eu tenho sentido da parte de Deus a necessidade de continuar falando sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo de que há necessidade do poder de Deus se manifestar no mundo. Porque, gente, vou dizer para vocês, o poder maligno tem se manifestado cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Tem uma grande televisão que está lançando um filme terrível, gente. Filme brasileiro. Do diabo. Que o diabo é bem bonzinho. E que Deus é ruim. E que o diabo é aquele cara bem assim, bonito, bem charmoso. E que Deus é um velho muito chato, intolerante, que joga raio. Preste atenção nas coisas que o mundo tem feito nesses últimos dias. Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente estar buscando a Deus, ao poder e a graça, e mais do que isso, a autoridade que Deus delegou para nós, como servos dele, e exercer essa autoridade onde a gente vive. Porque se a gente não for a autoridade, as outras pessoas que não têm relação com Deus vão ser autoridade sobre nós. Não quer dizer que nós vamos ser rebeldes, nós vamos ser insubordinados no nosso trabalho, mas você é uma autoridade, você é um agente de transformação aonde você estiver. N vezes aconteceu com pessoas que já me contaram isso, de terem pessoas no convívio do trabalho com dificuldade, virem procurar eles para pedir oração. Isso chama-se autoridade. Isso chama-se Deus habitando em mim para ser graça para a vida das outras pessoas. Quando Deus habita em nós, as pessoas têm que serem atraídas por nós. Elas têm que sentir desejo de ter o que nós temos. Isso é Deus habitando em nós. Se Deus não morar em nós, isso não acontece.
Sabe qual é o grande problema? Nós temos medo, nós temos vergonha, nós temos, sabe, aquele sentimento de eu não vou estragar minha reputação. Eu sou legal lá na empresa, sou tido como legal. Então, se eles descobrirem que eu sou crente, eu vou ser aquele careta, aquele chato, aquele quadrado. Então, eu não posso perder minha reputação. Eu quero continuar sendo legal. E eu quero contar uma experiência minha para vocês. Uma vez nós tínhamos um churrasco na nossa empresa. E eu subi e fui participar daquele churrasco. E tinha um karaokê. E eu cantei. Isso mesmo. Esse era o Espírito Santo. E eu cantei, deixa eu terminar de contar. E eu cantei. E deu 10 naquele negócio. E tinha uma pessoa perto de mim e ela falou assim: eu nunca vi isso aqui dar 10 para ninguém. É a primeira vez. Aí, o Espírito Santo veio e falou para mim assim: pergunte para mim qual nota você tem. Depois disso. A nota dos homens está ali, ó, 10. Agora pergunte para mim a nota que você tem. Eu nem quis perguntar, gente. Fiquei com medo. Porque a gente tem medo de perder a reputação. Que reputação que nós temos, gente? Nós somos comprados por Deus com sangue precioso. Não temos reputação. A nossa maior virtude é falar de Jesus. É anunciar o amor dele. Não sendo chato, não sendo, sabe, inconveniente, mas, gente, sendo sábio, sendo prudente e anunciando. E hoje à noite eu quero falar sobre um homem chamado Bartimeu. Esse homem tinha uma história terrível, gente. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho que narrou Marcos, capítulo 10. Apóstolo Marcos. São Marcos, como diz um pastor amigo meu. Nós vamos ler do 46 ao 52. O cego Bartimeu recupera a visão. Marcos 10, do 46 ao 52. Nos diz assim a palavra de Deus. Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-me. Chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu-lhe: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Deus, aqui está a tua palavra, nós queremos apresentar tudo aqui que está escrito a ti e que o Senhor possa estar falando conosco agora. Damos liberdade de ação ao teu Espírito Santo e repreendemos todo espírito contrário que impeça a ação do teu Espírito aqui nesse lugar. E pedimos mesmo, fala conosco e aplica mesmo a tua palavra em nossos corações. Nós te agradecemos por essa palavra tão tremenda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse menino, a Bíblia não fala se ele nasceu cego ou se ele ficou cego com o passar dos anos da vida dele. Mas como eu já disse para vocês algumas vezes, as pessoas que tinham alguma dificuldade, alguma enfermidade ou alguma limitação física, não eram permitidas viver dentro da sociedade normal. Elas eram expulsas para fora dos muros da cidade e viviam lá fora, marginalizadas. Esse homem era assim. Ele vivia fora da cidade. Hoje, nos nossos dias, se a gente for ver, os cegos têm muitos recursos. Um exemplo, ali na Visconde de Guarapuava, tem
a Associação Paranaense dos Cegos, onde eles têm lá cursos, onde eles têm reuniões, onde eles têm várias coisas que dão assistência para eles. Hoje em dia, se você for andar por algumas calçadas, existem pisos táteis. O que é isso? É o piso onde ele consegue caminhar por cima, sem precisar da bengalinha, se ele quiser. Ele pode andar por aquele piso. Isso é lei inclusive, esse piso ser direcionado. Sinaleiros que são sonoros para ele ouvir quando está aberto ou não. Então veja, hoje em dia tem muito recurso para o cego viver. Mas naquele tempo não tinha. Eles eram obrigados a viver fora da sociedade. E aquele moço foi embora. Possivelmente, a família não queria se despedir dele. E eu quero dar uma prova para vocês que isso aconteceu. Eles ficaram aflitos de ter que despedir, mas a lei dizia isso, que ele não poderia ficar lá. Logo à frente eu vou mostrar para vocês um sinal da família na vida desse moço. Então veja, vivia fora do caminho, marginalizado, e vivia da esmola que as pessoas, por graça, davam. Se não dessem, não teria o que comer, não teria nada. Então era um marginal, vivia à margem da sociedade. Coitado, estava lá sofrendo. Lembra-se, a palavra é tremenda. Algumas versões dizem assim: Jesus entrando em Jericó, logo saiu de Jericó e foi para Jericó. Que confusão que é essa? Vocês nunca pararam para pensar nisso quando vocês estavam lendo? Nunca? Então vou explicar para vocês agora. Olha só, deixa eu ver aqui nessa versão daqui do celular que fala direitinho essa confusão aí. Ó, depois chegaram a Jericó. E ao sair eles de Jericó com os seus discípulos, prosseguiu Jesus. Explico-lhes. Jericó, lá atrás, no tempo de Josué, tinha sido destruída, não tinha? Então, eles, os marginais, viviam nas ruínas da antiga Jericó. Eles não viviam na nova Jericó. A nova Jericó foi construída um pouco à frente. Por isso que Jesus saiu de Jericó, continuou indo para Jericó. Então é um detalhe bem importante que a gente precisa entender nesse texto. Senão dá uma confusão. Que confusão que é essa, né? Mas era isso. Então ele sai da cidade antiga. E é interessante, se você ler lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 26, diz o seguinte: depois que ele destruiu Jericó, ele lançou uma palavra dizendo o seguinte: maldito aquele que construir ou reerguer Jericó. Com o filho mais novo vai pagar no início da obra. E no fim da obra, o filho mais jovem vai morrer. Aí você vai lá para o livro de 1 Reis, capítulo 16, no versículo 34, e você vai ver o que aconteceu. Um homem se levantou para construir Jericó novamente. Morre, quando ele lança a pedra fundamental, morre o filho mais velho. Quando ele termina de reconstruir a cidade, morre o filho mais novo. Porque se cumpriu a palavra de Josué. Então, Josué lançou isso e Deus honrou Josué lá na frente depois. E esse homem perdeu seus 2 filhos. Então Jericó foi construída. A Jericó nova era linda, gente. Tinha um jardins suspensos. Ela era conhecida como a capital das palmeiras. Aquelas palmeiras que tem no deserto, lá em Jericó tinha demais, gente. Era lindo. Era um lugar maravilhoso. Era um ambiente fantástico de beleza natural que os homens construíram ali em Jericó. E aquele homem não podia olhar nada disso. Estava limitado. Não tinha condição de contemplar nada daquilo. Por quê? Porque ele era cego. Ele era cego. Ele tinha limitações físicas. Veja, outra coisa importante nesse texto. Jesus estava indo para Jerusalém. De Jericó ele desceria para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém dessa viagem, foi a última. Foi a última. Quando ele chega em Jerusalém, eles o prendem e o crucificam. Seria a última oportunidade daquele homem encontrar-se com Jesus. Isso é um detalhe fantástico nessa história. Então, Bartimeu não teria mais oportunidade de ver Jesus. Era a última vez que Jesus passava por aquele caminho.
E Jesus já estava vivendo em pleno ministério, já há 3 anos pregando. Então a sua fama já havia se espalhado. E eles sabiam que os milagres acompanhavam Jesus. Quando ele percebeu a multidão se movendo na estrada, ele perguntou: o que está acontecendo? Alguém respondeu para ele: é Jesus que está vindo. O que ele começa a fazer imediatamente? Imediatamente, o que ele começa a fazer? O texto fala. Imediatamente ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, o judeu sabe o que ele está dizendo quando ele fala isso. Um judeu sabe. A raiz de Davi, ou o filho de Davi, seria o Messias para os judeus. Ou o Salvador de Israel. Bartimeu, quando clama por Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo: Jesus, tu és o Messias, o meu Salvador. O Salvador de Israel. O Senhor é suficientemente capaz de me salvar. Essa expressão é tremenda. O que acontece com ele? Primeira coisa, ele reconhece a situação em que ele está vivendo. Física e espiritual. Essa é a primeira coisa que deve acontecer conosco. Reconhecer a situação em que nós estamos vivendo. Física e espiritualmente. Muitas vezes nós temos vista, nós conseguimos enxergar, mas nós estamos cegos espiritualmente. Não temos uma visão para enxergar um palmo diante do nosso nariz, porque não temos fé. A nossa fé é muito pequena. Deus falou para nós tal coisa. Aconteceu já na segunda-feira um outro probleminha, pronto, acabou minha fé. Já desanimei. Já me desviei. Já não acredito mais em Deus. Olha aí, eu vi ontem de Deus que Deus ia me abençoar. Se tiver outra pilha, por favor, troca. Deus disse que ia me abençoar. Deus disse que ia me abençoar e não cumpriu. Não cumpriu. Eu perdi minha fé. Então nós temos que ter visão das coisas de Deus. Nós temos que olhar para Deus e saber que Ele é capaz de nos ajudar. Ele é suficientemente poderoso para nos abençoar. Para nos abençoar. Esse é o grande problema. Nós confiamos demais na força do nosso braço. Naquilo que eu posso fazer. Naquilo que eu sou capaz de fazer. E não tenho mais, nenhum entusiasmo de crer em Deus, de caminhar em Deus. Esse homem não. Gente, pergunto para você. Consegue regular melhor? Não? Digo para você, o que é impossível para Deus? Nós achamos às vezes que nós temos tanto problema e que Deus não pode nos ajudar a resolver. Deus não é capaz de nos ajudar a resolver. Mas não, Deus pode. Bartimeu reconheceu isso e começou a clamar. Veja, imediatamente que ele começa a chamar por Jesus, o que acontece? O que acontece, gente? A voz do desencorajamento começa a agir. O que as pessoas que estavam em volta começam a dizer? Cala a boca, cego. Cala a boca. Cala essa boca, seu xarope. Para de gritar aí no meu ouvido. Você pensa que o quê? Não incomode o mestre. Você acha que Jesus vai ouvir você? Quem que nunca ouviu isso? Só eu, de certo, né? Só eu, né? A voz do desencorajamento. Não. Deus não é capaz de resolver a tua situação. Não. O teu pecado é tão grave, Deus não vai perdoar. E eu pergunto para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer na nossa vida? Não existe, gente. Não existe. Deus pode fazer todas as coisas. Ele foi indagado uma vez, Jesus, sobre isso.
Quando ele falou para aquelas pessoas, olha, vocês querem me seguir? As raposas têm covis e os pássaros têm ninho. O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Muita gente aquele dia foi embora. E aí questionam Jesus, Senhor, mas então, como é difícil se salvar? Quem pode se salvar? Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Às vezes nós estamos vivendo uma situação que nós julgamos ser impossível. Se Bartimeu tivesse chegado a essa conclusão, que ele nasceu cego e morreria cego, ele não clamaria. Ele calaria. E aqui tem um segredo, gente. Está com dificuldade? Está com problema? Comece a clamar pelo filho de Davi. Vai para o teu quarto sozinho e começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, ouve o meu clamor. Eu estou aqui, filho de Davi. Qual foi a decisão depois da voz de desencorajamento de Bartimeu? Qual foi a decisão? Eu acho que Bartimeu era corintiano. Por quê? Ele começou a gritar mais alto ainda. Não vou ficar quieto, vou gritar mais alto. Eu sou louco. Eu sou louco por esse Jesus. Eu quero ver Ele. Eu quero tocar Ele. Eu quero senti-lo perto de mim. Começou a gritar ainda mais alto. Filho de Davi! O cara disse, pô, meu Deus, eu já estava mandando você ficar quieto com aquele gritinho teu, agora você está maluco? Com esse clamor, o que aconteceu? Imediatamente, Jesus parou. Jesus já havia passado por ele. A Bíblia fala que ele parou. E disse o quê? Chame ele aqui. E eles foram lá. E disseram para ele, cara, hoje é teu dia de sorte. Ele te chamou. Qual foi a outra decisão de Bartimeu? Pulou, gente, ficou de pé. E ele tinha uma capa. Jogou a capa do lado e correu encontrar com Jesus. Lembra que eu falei para vocês no começo sobre a família? Aqui está a prova que a família dele amava Bartimeu. Por quê? Por que você sabe disso, pastor? Porque a capa era dada pela família. A capa era a herança que ele tinha da família. Ele não era uma pessoa que não tinha família. Ele tinha herança. A capa era essa herança. A capa servia de dia para ele fazer um tapete para ele sentar em cima. De noite virava a coberta dele. Ou seja, de alguma maneira ele estava lembrando da família dele, que havia dado a capa. Então, nós temos herança. Nós não somos qualquer um, nós temos uma capa. Lembra da capa de José? Lembra que interessante a capa de José? A capa de José era uma capa bem colorida que Jacó tinha costurado para ele, né? Quando Jacó deu a capa para o José, o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz. Oh, José, legal! Ganhou uma capa maravilhosa do pai. Foi isso que aconteceu? Todo mundo ficou indignado. Onde já se viu esse Jacó? Essa capa era do Rúben, que é o mais velho. José é o moleque, é o mais novo. A capa tem muito significado, gente. A capa fala da nossa herança, da nossa família, daquilo que nós somos, da onde nós viemos. Qual é a capa que você tem usado? Qual é a capa que Deus te deu? A capa do Batman? Veja como o inimigo sabe das coisas.
Super-homem é super-homem por quê? Porque a capinha dele faz ele voar. Vocês já pensaram nisso ou não? A capa fala muito de nós. Mas o que ele fez com a capa dele? Ele pulou, ficou de pé e jogou a capa. Por quê? Ele sabia no coração dele que ele seria curado. Ou seja, não vou mais precisar dessa capa. Estou rompendo com o meu passado. O meu passado ficou para trás. Eu abro mão daquilo que eu tenho e jogo fora o meu passado. E eu vou em direção ao meu futuro, em direção a Jesus. Foi isso que aquele homem fez. E o coração, lá em Salmo 51, 17, fala sobre isso, que Deus não despreza um coração quebrantado. Um coração quebrantado toca Deus. Digo para você, quer tocar a Deus? Quebrante teu coração. Quebrante. Mas o que é quebrantar o coração, pastor? Primeira coisa que você deve fazer, se livre do teu orgulho. Primeira coisa, ter o teu coração quebrado. Livra do orgulho. O orgulho nos impede do quê? De até ficar de joelho. Vou orar, mas vou orar de pé. Porque eu sou o cara. Quebre então teu orgulho e fique de joelho. Porque quando a gente fica de joelho, o que a gente está dizendo? Senhor, eu estou prostrado. Eu não sou nada. Eu acho muito interessante isso. Se vocês forem estudar os povos em volta ali de Jerusalém, eles têm costumes de orações. E como é o tempo de oração deles? É longo. E como que eles ficam? De joelhos. Eles viram em direção a uma cidade. Aonde eles estiverem, no tempo de oração, eles oram em direção àquela cidade. Por quê? Eles acham que lá vai vir a graça deles. De lá vem a graça. Mas nós temos a certeza de que quando o véu foi rasgado, quando Jesus morreu e o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, foi Deus quem cortou aquele véu. O véu do templo era feito de lã, de pele de animais. Muito grosso, gente. Muita pele junto ali. Aquilo devia ser uma parede, aquele véu. E Deus, rasgou. Por quê? Quando Deus rasgou o véu do templo, ele disse, não tem mais limitação. Não precisa mais ser o sumo sacerdote uma vez por ano para entrar na minha presença. Todos os dias os homens estão livres para chegar à minha presença. Então Jeremias 33:3 fala sobre isso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas como que a gente vai fazer isso? Clamar. É na oração, gente. É na oração. É na busca. É na comunhão. É no clamor. É na contrição, coração quebrantado. Se nós formos altivos, se nós formos achar que a gente pode fazer qualquer coisa sem Deus, nós estamos ferrados, gente. Ferrados. Tem até uma historiazinha bem pequenininha, muito engraçadinha até. O cara falou assim, semana que vem, compadre, nós vamos em tal lugar. Aí o compadre falou, não fala assim, fala que se Deus quiser. E se eu falar, e se eu não falar nada disso? Se você não falar, eu vou dizer para você vai virar um sapo. Daí ele falou assim, então tá bom. Na outra semana eles se encontraram e disseram assim, e daí, compadre, nós vamos na outra semana lá em tal lugar? E daí, se Deus quiser ou não? Se Deus quiser ou não quiser, a lagoa está lá do mesmo jeito. Ou seja, já se conformou em virar sapo. Porque ele achava que ele era suficientemente capaz de fazer uma coisa. E tem um texto na palavra que diz o seguinte, o homem era muito rico, tinha muitas coisas. E ele chegou diante daquela riqueza dele e disse assim, alma, pode descansar. Você tem muito em celeiro. Pode comer, beber e se regalar.
porque você está tranquila, alma. Aí o Espírito Santo vem e fala para aquele abençoado: louco, louco, louco. Essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem, para quem será? Você já viu mudança seguindo os cortejos de cemitério? Já viu alguma vez um caminhão de mudança indo junto com o cemitério? Ah, isso aqui são as coisas dele, o armário dele, os guarda-roupas, as coisas, o sapato, tudo lá junto, vamos enterrar tudo junto. Não vai, sabe o que vai acontecer? Vai ficar. E quem não tem Deus vai brigar ainda por causa daquilo. Quantas famílias se dividem por causa de herança? Meu Deus, é uma baixaria sem tamanho esse negócio, gente. Aí um irmão se levanta contra o outro dizendo o seguinte: a maior parte é minha, a maior é minha, a maior é minha. Ih, gente, eu já vi tanta baixaria em relação a isso. Tanta baixaria. Que olha, só Jesus mesmo. Aí, veja, Bartimeu venceu tantas coisas e foi. Quando ele chega diante de Jesus, eu acho lindo esse texto. Jesus instiga a fé de Bartimeu. Jesus motiva Bartimeu a agir com fé. Tá, meu amigo, você me chamou. O que você quer que eu faça? O que Bartimeu respondeu? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero contemplar o Senhor. Imediatamente Jesus deu uma palavra dizendo: a tua fé te salvou. Você não foi só curado fisicamente. A tua fé te salvou. Salvou, você foi salvo. Eu estou te levando comigo agora. Você é outra pessoa. Veja, caminhando já para o fim, nós devemos notar a diferença de Bartimeu. A diferença de Bartimeu. Bartimeu estava onde quando Jesus estava vindo? Vocês lembram? No texto. Um de cada vez, por favor, fala, Richard, alto. Sentado à beira do caminho, né? Ele estava assim. Jesus muda a situação dele. O final do texto diz que Bartimeu estava onde? Leiam lá. Onde que estava Bartimeu? Seguindo Jesus no caminho. Não mudou de posição? Não mudou de posição? Lá em João 14:6, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bartimeu entendeu isso. Imediatamente ele seguiu a Jesus no caminho. Imediatamente ele seguiu Jesus no caminho. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende, eu preciso segui-lo. Porque eu sei que ele é o Messias e me salvou. Não só me curou, mas me salvou. Quantas vezes nós temos tido falta de visão, gente? Quantas vezes nós temos tido nossa visão limitada com as coisas? Quantas vezes nós não temos enxergado as coisas que Deus tem para nós? Eu quero deixar alguns exemplos aqui. Pastor Marcelo Flores, argentino, vê aqui. Quem lembra das palavras que ele liberou sobre a igreja? Nós precisamos lembrar, gente. Pode falar, cara. Ótimo. Há muito de Deus neste lugar, ele fala. Começa assim. Deus está aqui. Procurem um novo local. Porque esse lugar está pequeno. Aí se a gente olha para a nossa situação, a gente fala, Senhor, misericórdia. Como, Deus?
Mas daí a gente tem que se lançar em fé e acreditar. Veja, ele esteve aqui no mês de junho, maio. Maio, né? Maio, né, Jane? Não lembro também, mas ele esteve no começo do ano. Aí o pastor Paulo veio aqui há um tempo atrás e deu algumas palavras específicas para algumas pessoas. E eu me lembro bem claro para você, Amanda, o que ele falou. Foi muito tremendo. E ele também falou sobre isso. Liberou uma palavra. Esse lugar está pequeno. Vocês precisam de um espaço maior. Tá. Aí, no dia 24, a pastora Olga vem. Qual foi a palavra que ela liberou sobre nossas vidas? Este lugar está pequeno. Deus quer alargar as estacas. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com isso. No domingo, o apóstolo Otto vem pregar. Gente, foi tremendo aquilo. Ele subiu no altar e começou a liberar sentenças. Não foram palavras, sentenças apostólicas. Ele entra aqui, assume a palavra e diz o seguinte: vocês são a resposta de Deus para este lugar. Eu vou repetir, eu acho que ninguém ouviu. Vocês são a resposta de Deus para este lugar. É o tempo de colher. É o tempo de colher. A colheita está disponível. Os frutos já estão maduros. Simplesmente trabalhem. Aí eu pergunto para você: você está disposto a trabalhar? Você está disposto a fazer a colheita? Ou você tem reputação, ou você não tem tempo, ou você não gosta. Mas Deus lançou essa palavra. Lançou essa palavra para a gente abençoar a nossa região, abençoar o nosso bairro. Gente, eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Às vezes, assim, a gente fala para as pessoas lá fora: olha, eu sou pastor em tal lugar. Torcem o nariz, fazem careta, porque eles não conhecem vocês. Naquele dia do sábado, o Rani veio aqui, eu sei que ele veio por amor à pastora. Porque as pessoas não conhecem vocês, não conhecem o nosso bairro. Que esse bairro é uma bênção. Nós estamos olhando pelos olhos da fé, gente. Esse bairro é uma bênção. Esse lugar vai ser varrido pelo amor de Deus. Esse lugar vai ser tocado pelo poder de Deus. Esse lugar vai ser transformado pela virtude e pelo poder de Deus. Aonde existe ponto de adolescentes fazendo coisas erradas, vai haver ponto de evangelismo. Aonde existem pessoas fazendo coisas que não devem, vai haver pessoas fazendo o que devem, adorando a Deus. Nós queremos ver isso acontecer no nosso bairro. Eu amo esse lugar, gente. Deus nos plantou aqui. Deus nos plantou aqui para a gente frutificar, multiplicar e abençoar essa região. Abençoar. E é muito interessante, gente, é muito interessante isso. No domingo do dia 25 nós tivemos a festa das crianças, sem brincadeira nenhuma. Quando nós começamos o dia, eu falei para o Júlio do céu, tem 10 crianças aqui, rapaz. Nós fizemos uma festa para 100. Olha o homem olhando, cego, com o lado humano. Aí o Júlio falou assim para mim, com toda a fé que ele tem: pastor, fica frio, pastor. Daqui a pouco termina aí a missa, aí você já vai ver o que vai acontecer aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Não demorou muito tempo, começou a vir criança. E vim mãe de criança junto com as crianças. E começou a vir gente que nós atendemos em média umas 170 crianças. Aí eu pergunto: mas tá, tudo bem. E daí? Nós fizemos um rebuliço no reino do Espírito. O diabo tentou estragar a nossa festa, mas nós fizemos um rebuliço no reino espiritual.
O que começa a acontecer com a região em volta da igreja? Começam a olhar a igreja com outros olhos. Pergunta para nossos vizinhos o que eles acham de nós, além de ser doidos. Porque, olha, foi muito interessante. Quando a gente começou a servir cachorro-quente, os vizinhos estavam ali fora, acho que estavam batendo papo. Eles foram servidos e comeram e participaram com a maior alegria. E aqui os vizinhos daqui também comeram e participaram. Porque esse é o objetivo da igreja, um dos principais objetivos da igreja é abençoar a região onde ela está plantada. Eu gosto de fazer essa pergunta e sempre vou fazer essa pergunta. Se sairmos daqui, o que vai fazer de influência aqui nessa região para a vizinhança? Os vizinhos vão dizer, ó, pronto, acabou aqueles barulhentos, foram embora. Não tem mais barulho domingo de noite. Ou não, puxa, que pena. Quer fazer um teste se nós somos conhecidos? Claro, nós temos falhas. Eu até estava conversando com o pastor Wilton. Nós vamos fazer a nossa placa, gente. Eu prometo que nós vamos fazer a nossa placa. Uma placa bem bonita, para eles saberem que aqui é uma igreja. Mas o desafio é, vá lá na ponta do bairro e pergunta onde é a Igreja Batista Monte Sião para saber se alguém sabe. É assim que a gente deve saber. É assim que a gente deve testar. Se nós estamos fazendo a diferença aqui dentro do bairro. Nós devemos tocar essas pessoas com o amor de Deus. Nós devemos transformar a vida delas, porque nós temos a nossa vida transformada. Nós somos tocados pelo amor de Deus e nós devemos tocar as pessoas com o amor de Deus. E eu quero dizer para você, pastor, mas você não conhece a minha família. Eu quero dizer para você, eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabe. E Deus sabe como vai fazer, qual é o tamanho do anzol para pescar a sua família. Né? Deus tem um anzol para cada um. Um amor de um jeito, um amor de outro. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja. A rapaziada, vou dar um exemplo da rapaziada. Tá cheio de menina bonita na igreja. O que a rapaziada vem fazer? Olha o anzol de Deus aí com a rapaziada. O inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Não é? Tem muito moço bonito na igreja, as meninas vêm para a igreja. Fala em moço bonito, cadê o Xande? Nós temos que pegar ele então, né? As meninas também vêm por causa dos moços bonitos. Olha o anzol de Deus. Tem várias situações que nos trazem para a igreja. Às vezes é uma situação difícil, às vezes é uma situação complicada, às vezes é uma situação favorável, uma situação alegre. Deus sabe como trabalhar no nosso coração, gente. Ele é quem nos criou, Ele sabe como nós somos. Eu contei para vocês a minha experiência eu estou falando da rapaziada, falando das moças bonitas, porque eu não sou diferente disso, gente. Eu fui para a Igreja Batista porque uma moça me convidou para ir. E ela era bonitinha, cheirosinha e tal. Eu digo, eu vou para a igreja então. Cheguei lá e me converti. Deus tinha algo especial para mim. Não era moça, não. Graças a Deus que não era aquela moça. Né, meu amor? Deus tinha algo melhor. Deus tem sempre o melhor. Sempre o melhor. Aleluia. Tomara que tenha bônus hoje. Gente, então, voltando aqui à pregação. A gente tem que olhar pela fé a situação. Não é isso que vocês estão pensando. Essa Karina é engraçada. Gente, mas veja, Deus sabe como tocar o coração de cada um. Mas o que a gente precisa fazer? Convidar, chamar, avisar. Por exemplo, no final do mês nós vamos ter o aniversário da igreja. Você vai convidar eles para vir no aniversário de 1 aninho da igreja. Diga para eles, vai ter bolo, vai ter refrigerante. Tem gente que gosta de vir pela comida, né? É uma bênção. Uma bênção. Obrigado, filho. É uma bênção. Convide.
Ó, no dia 12 vai ter uma costela lá na casa do pastor. Ore para que não chova, para essa costela acontecer mesmo, que é muito bom. Vai ser tremendo, como diz o Julica, vai ser muito louco. Amém. Eu vou na tua fé. Então veja, Jesus hoje está aqui. E é o mesmo Jesus que estava lá e que se encontrou com Bartimeu. É o mesmo Jesus que curou aquele homem da cegueira. Está aqui hoje. Está aqui hoje. E pode te curar. Pode te tocar. Ele vai fazer isso. A Karina, semana passada, veio me dar um testemunho. Nós, dirigidos por Deus, fizemos algo profético, liberando a vida do Wellington, para ele estar orando pelas pessoas enfermas. E a Karina estava entupida, terminou o culto, o Wellington orou por ela e na hora ela foi curada. Imediatamente ela foi curada. É ou não é? Ah, que benção. Tá que é como é um sugar. Glória a Deus, sentindo o cheiro de novo, né? O Dani me contou também um testemunho. Ele vai falar o testemunho dele. Mas também o Wellington orou por ele. Gente, quando a gente se move em fé e na palavra que é liberada, as coisas começam a acontecer. Quer dizer que o Wellington é o cara? Ele é um barbudão. Bonito, igual o pai, né? Aleluia, não, estou falando eu, espiritual. É brincadeira. Mas bonito igual o Pai Celeste, né? Não é o Wellington. Não é o pastor Otto. Não é o pastor Wilton. Não é o pastor Samir. É Jesus. O mesmo Jesus que curou Bartimeu tem poder para curar você. O mesmo Jesus que deu visão para Bartimeu pode te dar visão. Se você está vivendo um momento difícil hoje, pede para Jesus curar a sua visão. Para você olhar lá na frente a sua vida, como vai estar. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós ficamos oprimidos, nós ficamos feridos, nós ficamos magoados, porque nós não perdoamos, porque nós retemos as pessoas, nós ficamos com raiva, porque nós ficamos com isso, com aquilo outro. Isso só nos deixa doente. Se a gente entregar isso para Deus, que é o justo juiz, nem o Sérgio Moro ganha de Deus. Nem o Sérgio Moro ganha de Deus. Porque ele é justo mesmo. Sérgio Moro não é justo. Pode agir com injustiça em algumas situações. Porque é homem, falho. Mas Deus não. Ele julga nossas motivações, as nossas intenções. E às vezes a gente erra mesmo. Mas Deus julga a nossa causa. E Ele vai olhar e vai pôr na balança. E o que Ele vai dizer? Não há condenação. Por quê? Porque o preço já foi pago. E muitas vezes nós vivemos oprimidos pelo diabo, porque ele nos traz todos os dias diante de nós o nosso passado. Aquilo que nós fizemos. Por que o Bartimeu pegou a capa dele e a primeira coisa que ele fez ao ficar de pé foi jogar a capa? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Bartimeu tomou posse. Paulo falou, escrito, inspirado pelo Espírito Santo, olhando para isso também. Nós devemos olhar para Jesus e abrir mão do nosso passado. Por que nós devemos fazer isso? Gente, presta atenção, nós estamos vivendo em dias onde muita coisa está acontecendo, gente. Muita coisa. Há muita liberação maligna na nossa sociedade. Coisas terríveis começando a acontecer. Já aconteceram, mas ficando intensas agora nesses últimos tempos. Por quê? Porque nós estamos às vésperas, nas portas da vinda do nosso Senhor. Portanto, apresse teu passo com Deus. Apresse teu passo. Eu não quero pôr medo em ninguém, não é essa a minha intenção.
Mas caminhe logo com Deus, querido. Jesus está voltando. Cada dia nós estamos mais perto dessa vinda de Jesus. E o diabo vai tentar te oprimir e te deixar frustrado, olhando para o teu passado. O que você vai começar a fazer daqui para frente? Você vai dizer para ele: o meu passado está na cruz. O meu futuro é de Jesus. Olha, dá até rima, dá para até fazer um rap, né, Dai? Dá até para fazer um rap. E o que você vai dizer para o diabo ainda? E você, meu amigo, já está condenado. O que deixa o diabo mais endemoniado é isso. Ele fica endemoniado. Que nós pisamos na bola, pedimos perdão, nos arrependemos e Deus nos restaura. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vou terminar dizendo para você, aonde é a tua maior dificuldade, se você deixar Deus trabalhar, vai ser a tua maior força. Aonde você está enfermo nas tuas emoções, depois de curado, você vai curar as mesmas pessoas que vierem para você falando dos problemas iguais aos seus. Porque você vai ter autoridade, porque foi curado. Pastor, você não sabe do meu casamento, é uma loucura. Entrega teu casamento para Deus. E você vai ser restaurado. E vai ser testemunho para outros que viviam igual você. Pastor, mas eu não consigo um noivo. Entrega isso para Deus, porque Ele vai dizer para você: eu sou teu noivo. Pastor, eu não consigo uma noiva. Entrega isso para Deus. Deus vai dizer: eu sou para você o que você precisa. A minha graça te basta. Aí pela graça, Deus manda as bênçãos. Amém? Senhor, Deus fala: eu vou te mandar a Vitória, meu filho. A Vitória eu não quero, Senhor, eu quero a Maria. A Vitória é meio feinha, Jesus. Não é isso, gente. É a vitória de verdade mesmo. Deus tem vitória para mim e para você. Como foi com esse homem? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará.